Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio e hoje novamente pedi a ajuda dos universitários, pois voltamos infelizmente a presenciar guerra no Oriente Médio, voltamos aos dias de bombardeios que estão acontecendo para todos os lados no Oriente Médio, e o professor Samuel Felberg aqui comigo novamente, que é especialista no Oriente Médio, professor, educador, responsável por toda a parte acadêmica do Stand With Us Brasil, entre 1 milhão de coisas. Se eu vou começar, vai acabar o tempo só descrevendo aquilo que você está fazendo hoje em dia nas atribuições. E você ainda não falou das trilhas que eu gosto de fazer quando dá tempo, quando não tem guerra no Oriente Médio. Pois é. Então, as trilhas, pelo jeito, vão esperar algumas semanas, alguns dias. É um tema também que a gente vai abordar aqui para saber quanto tempo ainda vai durar essa infeliz guerra e vamos ver para onde os ventos vão levar dessa vez. Eu queria justo que a gente tenta aqui dar informações e esclarecer e dar fatos da região e fatos históricos para o pessoal um pouco entender, porque se escuta muito hoje na rua, Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã, e aí o preço da gasolina está subindo, e o que eu tenho a ver com isso, etc. Então, eu acho importante a gente tentar um pouco dar informações para as pessoas entenderem as origens, de onde veio tudo isso, por que está acontecendo. Eu queria te levar não 2.000 anos atrás, mas só 2.500 que tem história, e a gente estava conversando aqui um pouco até da formação do Irã como Estado naquela região, que até para mim foi um pouco deslocado de uma região da Península Árabe, e é um país pérsio que deixou e se colocou lá, e aí, como sempre, você me deu uma aula de como chegou a isso. Eu queria ir se você quiser dar uma pincelada anterior também, pode ser, mas queria ir para 1979, ainda com o governo do Shah, e o que aconteceu, foram as motivações dessa revolução islâmica. Bom, nós temos 4, 5 horas para tratar disso, certo? Você não tem nenhum compromisso? Nenhum compromisso. Ok. Vocês têm fita para gravar tudo isso? Porque nós somos da época que se filmava com fita. Vamos lá. Primeiro, é importante que quem está nos assistindo entenda que essa guerra ela não acontece num vácuo. Ela é uma nova etapa de uma guerra que começou nos dias 7 de outubro e que tem os seus antecedentes décadas e décadas atrás. Então, você brincou para a gente voltar 2.000 anos. Na verdade, vamos voltar 2.500 anos, porque quando a gente fala do antagonismo entre o Irã e Israel, na verdade, nós estamos falando de ódio semeado por uma liderança teocrática fundamentalista islâmica que tomou o poder em 1979. Antes disso, nós temos milênios de relações entre o povo persa e o povo judeu. Para quem se interessa pelas histórias bíblicas, nós podemos voltar rapidamente lá para o período babilônico, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou a região da Judéia, onde já existia um reino judaico. Importante também frisar que os judeus não estão lá por acaso, não estão lá só há 80 anos. Os judeus são um povo originário da região que foi conquistado pelos babilônios. Os babilônios levaram os judeus para o exílio. Para quem lembra da música Nas Margens do rio na Babilônia, eu chorei. Isso tem a ver com o exílio
o exílio da Babilônia. E o rei Ciro da Pérsia, que foi aquele império ascendente que derrotou os babilônios, ele prometeu para aqueles exilados que eles poderiam voltar para os seus locais de origem. E dessa forma, o povo judeu que estava exilado, uma parcela da população judaica que estava exilada na Babilônia, voltou para Jerusalém e construiu o segundo templo milênios atrás. E esse segundo templo existiu até o período romano, quando novamente os judeus foram derrotados por um império e foram exilados. Então esse vínculo com a população judaica da região e os persas, que se transformaram naquela época no império, ele tem milênios, e os judeus viveram no Irã durante todo esse período como uma população protegida e uma minoria que floresceu naquele território. Então, se a gente faz agora um fast forward para o período contemporâneo, nós temos, depois da criação do Irã moderno, alguns governos que se sucedem, que vão culminar com o reinado do Shah da Pérsia, que vai ser derrubado pelos ayatolás em 1979, mas durante esse período moderno, depois da criação do Estado de Israel, houve uma íntima relação entre Israel e o Irã. Lembrar que Israel foi um Estado criado em 1948, no meio de um universo árabe muito hostil, e, portanto, os israelenses procuraram alianças com outras etnias da região. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, quando pensa em Oriente Médio, lembra dos árabes. Mas, na verdade, o Oriente Médio é composto de vários grupos étnicos. Os turcos não são árabes, os iranianos não são árabes. Aqui os turcos têm essa sensação, quando você quer chamar alguém de árabe, você chama ele de turco. Eu já vou contar para vocês também por que isso acontece. Exatamente. Mas os etíopes eram vistos como parte dessa região, apesar de estarem do outro lado do Mar Vermelho, e os etíopes são cristãos, principalmente cristãos. Então, quando a gente olha para o mapa do Oriente Médio, nós estamos vendo lá um mosaico de grupos étnicos e religiões. E por isso é muito importante entender que os judeus em Israel viram nos persas, no Irã, um aliado potencial. E essa aliança se consolidou praticamente durante 30 anos, de 1948 até 1979. O Irã era o principal fornecedor de petróleo para Israel, numa época em que havia um boicote de fornecimento de petróleo para Israel na região. Os israelenses forneceram para os iranianos muita tecnologia agrícola. O Irã é um país que hoje, por exemplo, está sofrendo com uma seca terrível. Isso é um fenômeno que se repete a cada tanto, e já naquele período, os israelenses ajudaram os iranianos com esses problemas. Então, essa guerra que está acontecendo agora é reflexo de uma política de um grupo fundamentalista islâmico que tomou o poder em 1979 e reverteu uma relação que, na verdade, durava milênios. Sim. E quando a gente fala daquela época, tinha voos diretos Tel Aviv-Teherã, não os voos de hoje, os voos comerciais, e teve uma relação super íntima entre os dois países. Uhum. Por que, então, chegou essa revolução? Primeiro, na visão dos iranianos. O que aconteceu lá, na época de 79, Shah Pahlavi dominando aquela região, apesar que a gente sabe que ele também tinha questões de corrupção, tinha questões de ser um ditador também, que governava aquela região. Uhum. Então, tinha, vamos falar, motivos para um povo livre, um povo que circulava como a gente circula aqui nas ruas, as mulheres de saia, cabelo solto, etc., etc., como a gente está acostumado, e de repente
vira para uma outra extremidade. Que levou isso tudo a acontecer? Se dá um pouco de... O que aconteceu basicamente, Avi, foi um erro de cálculo. Se nós quisermos fazer um comparativo com outro evento parecido, a eleição de Hitler na Alemanha em 1933, ou do Partido Nazista em 1933, foi baseado no mesmo erro de cálculo. Os conservadores alemães acharam que poderiam se opor aos comunistas e sociais-democratas e se aliaram ao Partido Nazista para chegar ao poder durante as eleições, nomearam Hitler chanceler e depois Hitler se livrou de todos os seus adversários e de todos os seus aliados. Na Revolução Iraniana em 1979 aconteceu uma coisa parecida. O Shah era um monarca, nenhum monarca é democrático, é um governo autoritário, e havia muita oposição às políticas do Shah. Os opositores do Shah eram torturados na mesma prisão onde os opositores dos ayatollahs são torturados hoje. O Shah decidiu modernizar o Irã e, portanto, ocidentalizou o Irã, trouxe costumes ocidentais para uma sociedade que era relativamente tradicional. Quando você menciona saias das mulheres e cabelos soltos, isso era uma mudança de costumes para que não atendia aos interesses de uma parte da população. Como qualquer país, a população é variada, tem gente mais conservadora, tem gente mais moderada, e essas imposições são sempre um problema para aqueles que deixam de praticar os seus costumes. Então, naquele período houve uma proposta de mudança de regime, onde um partido comunista muito forte se aliou a revolucionários que tinham interesse em mudar a forma de governo no Irã, e também com um componente fundamentalista islâmico religioso. O líder que foi escolhido para fazer essa transição foi o Ayatollah Khomeini, que tinha sido perseguido pelo Shah, tinha ficado muito tempo no exílio no Iraque e, no final desse processo, se exilou em Paris, na França. Quando o Shah decidiu abandonar o Irã, porque a situação se tornou insustentável. Lembrar também que o governo dos Estados Unidos, na época, que era o principal aliado da monarquia iraniana, não apoiou o governo do Shah, deixou que as coisas acontecessem, e o Ayatollah Khomeini, então, veio da França para assumir a liderança da revolução, da mesma forma como aconteceu com o Partido Nazista na Alemanha. Aqui, os fundamentalistas islâmicos tomaram o poder, deram na prática um golpe, se livraram de todos os seus aliados que participaram dessa revolução e impuseram sobre a população iraniana um regime fundamentalista islâmico. Esse regime, como é que ele funciona? Como é que esse governo funciona? Em que bases? Como que é o... Porque a gente escuta, tem o exército, tem a guarda revolucionária, tem todos os ayatollahs que tem. A gente escutou que houve um bombardeio no Senado deles esses dias, onde os ayatollahs se reúnem e iam decidir quem é o sucessor. Então, como é que funciona todo esse sistema governamental em Irã hoje? Ele funciona cada vez mais ao longo dos anos na base da imposição do terror, na base da imposição de uma lei islâmica que uma boa parte da população iraniana não tem interesse em se subjugar. A estrutura do governo iraniano está formada por um conselho de legisladores religiosos. É importante sempre lembrar que nós estamos falando de um Estado teocrático. Quem manda, quem define as leis são líderes religiosos. Nós estamos voltando
séculos e séculos para o passado, para um período em que o governo era determinado pelo Papa nos países cristãos, era determinado pelo califa nos países muçulmanos, e aqui nós temos uma liderança fundamentalista islâmica impondo uma lei religiosa islâmica e impondo essa lei através de uma guarda revolucionária, que é uma força militar paralela ao exército, às forças armadas, e que garante esse regime, e também o chamado Basij, que é uma polícia de costumes que reprime a população, todos aqueles que não estão de acordo com essas normas religiosas. Então, uma mulher, por exemplo, que não cobre os cabelos com um véu e é considerada quase uma apóstata, porque está se opondo às determinações da religião islâmica, ela pode ser presa e, efetivamente, um dos elementos que levou a população a se rebelar foi a prisão de uma jovem que foi morta quando estava sob custódia dessa guarda de costumes, simplesmente porque uma mecha de cabelo estava aparecendo, e isso é considerado um ultraje na religião islâmica. A gente vê como esse governo domina o país, e aí ele também quer se expandir na região. Não é só o que ele... o que ele faz com a própria população. Pois, primeiro, desde aquela época, com uma opressão forte, mas também já avisando guerras com os vizinhos. Sim, esse ponto que você traz, Avi, é fundamental para entender o que está acontecendo hoje. Porque ao longo dos últimos quase 50 anos, o que nós tivemos foi uma combinação da imposição desses costumes sobre a população iraniana, a repressão de uma boa parte da população iraniana, mas ao mesmo tempo, e vamos fazer aqui um parênteses, para o mundo inteiro, talvez, infelizmente, não interessasse o que está acontecendo com a população iraniana. Nós vemos muitos países ao redor do mundo onde a população sofre os impactos de um governo ditatorial. E o mundo inteiro, infelizmente, não faz nada a respeito. Isso poderia acontecer no Irã também e não afetaria as relações internacionais. Mas o que o Irã fez desde a Revolução de 1979 também foi tentar exportar essa revolução, afetar a vida nos países da região, levar associados dessa revolução fundamentalista islâmica para outros países. Então, eles criaram, por exemplo, no sul do Líbano, uma organização terrorista denominada Hezbollah, que é basicamente estruturada junto à população xiita da região. Já vamos explicar de onde vem esse termo e o que ele representa. Nós temos o mesmo grupo étnico religioso no sul do Iraque, onde a maioria da população é xiita e segue as determinações dos ayatolás do Irã. Nós temos uma população Houthi no Iêmen, que também faz parte desse universo. Então, o que os ayatolás fizeram desde 1979 foi procurar aliados na região que tinham por objetivo subverter os governos locais. E isso gerou para as monarquias conservadoras do Golfo um problema que é idêntico ao problema gerado contra Israel, que se viu então ameaçada pelas declarações explícitas dos ayatolás de que um dos objetivos da revolução era destruir Israel e também tentar destruir os Estados Unidos e os valores ocidentais. Então, quando nós olhamos para o Irã como uma ameaça, os israelenses veem uma ameaça muito clara e muito específica. Os ayatolás declaram a sua intenção de destruir o Estado de Israel. Não existe nenhum outro país no mundo que tem
declarações desse tipo. Agora, qual que seria a motivação? Israel não tem fronteira com o Irã. Estados Unidos, muito menos. Que leva um governo desse? Qual que é a motivação? Porque a gente sabe que muitas vezes também tem motivação até econômica nas coisas, além da religiosa. E como você citou, ninguém se interessou por aquela região e eles acharam um jeito de tentar se espalhar e se fixar em mais terrenos em redor, fora também do terreno deles, do território iraniano. Do território original deles. Então, o que leva eles para... Qual a motivação para esse ódio tão forte? Isso tem a ver com o fundamentalismo islâmico e com o conceito do Islã, lá da época do profeta Maomé, de que as áreas que em algum momento foram controladas pelo califado não podem ser governadas por ninguém que tenha um outro credo religioso. Então, essa lógica serve, por exemplo, para cristãos que fazem parte do governo do Líbano e para Israel, que tem, obviamente, um governo baseado na maioria judaica. Israel foi criada como o lar nacional do povo judeu, no seu lar ancestral. E isso os fundamentalistas islâmicos não aceitam. Eles não querem reconhecer que os judeus já governavam aquele território no período bíblico muito antes de Maomé surgir. As pessoas que não conhecem com profundidade a história imaginam talvez que o Islã tenha governado aquela região desde sempre. Mas nós estamos falando de uma religião que é a religião mais nova naquela região. Os judeus, os pagãos existiam na antiguidade, antes do surgimento do judaísmo. O judaísmo surge como a primeira religião monoteísta na região. Depois, com o surgimento de Jesus, vai ser criado o cristianismo há 2000 anos, e o Islã só vai surgir no 7º século da era cristã. Portanto, é uma religião relativamente nova, mas eles conseguiram dominar toda aquela região e tentaram impor o Islã tanto sobre os pagãos quanto sobre os judeus e sobre os cristãos. E, curiosamente, no Irã, nós temos uma imposição do Islã pelos árabes. E aqui nós voltamos para o conceito das guerras civilizacionais de grupos étnicos que se enfrentam. Os árabes impuseram um governo sobre os persas e, além disso, impuseram o Islã sobre um grupo étnico que não era muçulmano. Os persas seguiam o zoroatrismo e até hoje nós temos símbolos muito fortes desse vínculo religioso ancestral dos persas. Vou contar uma pequena história aqui. Essa revolução iraniana contra o governo, da população iraniana contra o governo, trouxe elementos folclóricos, míticos da civilização persa. Lá atrás se conta uma história de um monarca árabe, um ditador árabe, que governava os persas com mão de ferro, e ele tinha 2 serpentes que tinham nascido dos seus ombros, que eram alimentadas com o cérebro de 2 jovens todos os dias. Então a população persa no Irã tinha que fornecer ao monarca os cérebros de 2 jovens persas para alimentar essas serpentes. E um ferreiro iraniano perdeu 17 filhos para esse crime monstruoso. Quando vieram buscar o 18º filho, ele se rebelou e criou um movimento para se opor a essa ditadura árabe sobre a população persa. E o símbolo dessa revolução foi o avental de couro que os ferreiros usam para se proteger da forja. E nessa revolução atual, que
causou entre 30 e 40 mil vítimas civis em janeiro desse ano, um dos símbolos foi esse avental de couro que, na antiguidade, os persas usaram como uma bandeira para representar o seu movimento, e os ayatolás agora estão sendo equiparados àquele monarca árabe que oprimia a população. Então, olha onde nós chegamos, com uma população persa que vê os seus líderes fundamentalistas islâmicos identificados com um monarca árabe que é etnicamente diferenciado, visto como um opressor. E aí eles começaram a espalhar isso, como você falou, Hezbollah, Houthis, Hamas, todos esses braços que a gente fala de guerra por proxies, ou controle... Guerra por procuração. Como é que funciona isso? Porque Hezbollah, por exemplo, eu sei que nasceu de 2, 3 caras locais que receberam uma ligação do Irã e começaram a montar esse monstro que virou em alguns anos. Como é que isso é financiado? Porque Irã, hoje a gente sabe que está numa dificuldade econômica, e isso é verdadeiro desde 79. Um dos motivos para mim desse ódio todo e tal é desviar um pouco a atenção da população da miséria própria com alguma bandeira que faça que as pessoas esqueçam um pouco o meu problema, eu vejo o problema dos outros. Sim. Então, como é que eles conseguem fazer isso? E aí eu vou botar uma curiosidade minha. Nesse todo imbróglio da região, o Catar ajudou muito nesses financiamentos. Sim. Depois a gente pode dar uma pincelada de onde veio o dinheiro do Catar. Mas você perguntou como funciona, eu vou transformar a pergunta num outro tempo. É como funcionava, porque hoje as coisas já mudaram. Okay. Então, o Irã, então, procurou esses aliados na região, oferecendo as condições para que esses aliados se transformassem na prática em governos dentro do governo. Então, no Líbano, o governo libanês vem sofrendo há décadas o impacto de uma guerra civil muito complicada, muito difícil para a população do Líbano. Isso começa ainda antes da Revolução Iraniana, porque o Líbano é uma sociedade frágil, porque tem uma parcela da população cristã, uma parcela da população muçulmana dividida entre os dois principais grupos religiosos, xiitas e sunitas, e outras minorias, e desde a década de 1970 o Irã já vinha sofrendo o impacto dessas disputas internas. Ela só foi... O Líbano. O Líbano. Sim. Elas só foram aceleradas com o apoio que o Irã deu depois da Revolução a essa minoria xiita que vive no sul do Líbano, que criou essa organização terrorista e que praticamente começou a governar o sul do Líbano de forma autônoma. E um dos elementos dessa ligação tinha a ver com os ataques do Hezbollah contra Israel ao longo de praticamente todas essas décadas. O Irã se uniu à minoria xiita no Iraque, especialmente depois de 2003, quando o governo de Saddam Hussein foi derrubado e os xiitas praticamente se transformaram no governo iraniano, portanto, um aliado dos iranianos que transformou o Iraque praticamente em um satélite. Aqueles que eram os inimigos dos iranianos, que lutaram uma guerra de 8 anos depois da Revolução Xiita no Irã, agora, depois de 2003, se tornam os aliados do Iraque. A mesma coisa com os Houthis no Iêmen, onde o país está praticamente dividido, porque existe um governo autônomo apoiado pelo Irã. E você mencionou o Hamas, que é uma curiosidade, porque o Hamas fundamentalmente
é um competidor dos xiitas iranianos. Todos os palestinos são sunitas, não existem xiitas palestinos. E, apesar disso, o ódio contra Israel é tão intenso que há uma aliança entre o Irã e um grupo fundamentalista islâmico na faixa de Gaza, que a única coisa em comum que tem com o Irã é a intenção de destruir Israel. E ao longo de décadas o Irã forneceu recursos, forneceu armas, forneceu apoio ideológico, forneceu proteção no cenário internacional para todos esses grupos que criaram o que ficou conhecido como um anel de fogo que tinha como único objetivo a destruição de Israel. E você colocou muito bem, a população iraniana sofreu o impacto econômico desse programa, porque os recursos que deveriam ter sido canalizados para melhorar a economia do Irã, para melhorar a condição de vida do Irã, para eventualmente tentar desvincular a dependência do Irã de recursos energéticos como petróleo e gás, como fizeram vários países do Golfo Pérsico. No caso do Irã, esses recursos de dezenas e dezenas de bilhões de dólares foram enviados para armar o Hezbollah, para armar os Houthis, para permitir que o Hamas se armasse e construísse os túneis que culminaram nos ataques do 7 de outubro. Então, a gente continua vendo que em toda essa região a história se repete. Em Gaza a gente viu isso, que tanto dinheiro, não só do Irã, de ONGs internacionais, de Catar, de outros lugares, chegaram para lá para fazer que aquela faixa cresça e floresça. E, em vez disso, se pegou todo esse dinheiro, se investiu em túneis, em armamento. E isso se repete em toda a região, que a gente vê que a visão fundamentalista ela muda totalmente qualquer interesse da população. A população é só um instrumento que se usa, às vezes, até para a defesa do próprio corpo. Exatamente. O que aconteceu nesses locais em que essas organizações provocaram conflitos foi uma tragédia para as populações locais. Esses terroristas, eles criaram o hábito e a tática de se proteger por trás da população civil. Então, enquanto países ocidentais, especialmente Israel na região, desenvolveu sistemas de defesa para proteger a população civil, e por isso nós falamos aqui várias vezes nos nossos podcasts sobre o que aconteceu ao longo de 2 anos da guerra que começou no 7 de outubro, das divergências em torno do número de vítimas civis, que as pessoas que não conhecem os dados e não acompanham os acontecimentos acreditam que é simplesmente porque um lado ataca com muito mais violência do que o outro. Na verdade, um lado defende com muito mais eficiência do que o outro. Israel utiliza toda a sua tecnologia para defender a população civil, enquanto que um grupo fundamentalista islâmico como o Hamas ou como o Hezbollah utiliza toda a tecnologia e todos os seus recursos para colocar a população civil como alvo de qualquer retaliação. Quando Israel ataca para destruir uma bateria de mísseis ou ataca para destruir um túnel de comando do Hamas, o que o Hamas colocou no caminho dessa ação de defesa foi justamente a população civil numa escola, num hospital, num edifício residencial. E isso a gente vê uma coisa até curiosa, porque se passam por vítimas no final do dia e tem um apoio ou um trend mundial de apoiar até o governo dos ayatolás, o governo do Irã. Você vê que até agora, o que está acontecendo? Já vimos isso com o Hamas, com o Hezbollah, principalmente com o Hamas no dia 7 de outubro. A partir do dia
2008 a vítima era o Hamas, depois de um massacre absurdo. E como é que esse sentimento humano virou e ficou essa pegada? Aqui o meu amigo Paulo Matias aqui fala porque Israel não é pop, porque estão procurando um treino. Em inglês se diz no Jews, no news. Se os judeus não estão envolvidos, não está no noticiário. E aqui a gente pode entrar um pouco na questão do antissemitismo que se disseminou ao longo dos últimos anos. 5.000 anos. Ele existe há 5.000 anos, mas ele se reforçou muito ao longo dos últimos 2 anos, basicamente porque uma esquerda que ficou sem causa depois do desaparecimento do bloco soviético, decidiu que os judeus são a causa de todos os infortúnios. Resgataram lá a propaganda nazista da década de 1930, resgataram os protocolos dos sábios de Sion, que é uma farsa criada pela Rússia czarista no século XIX, e, inclusive, com sintomas muito atuais, porque nós já estamos vendo a mídia internacional e especialmente os meios da mídia social que se difundem tão rapidamente nos dias de hoje, dizendo que essa guerra, ou essa etapa da guerra que começou na semana passada, é culpa dos israelenses que levaram os Estados Unidos a atacarem o Irã. E não conseguem ver que o ataque contra o regime fundamentalista do Irã tem a ver, primeiro, com as manifestações populares que foram tão reprimidas, com tanta violência, com 30, 40 mil vítimas civis no Irã, algo que não acontecia em 2 dias desde a Segunda Guerra Mundial, e a percepção de que o Irã representa uma ameaça não só regional, mas uma ameaça aos valores da civilização ocidental. O que os iranianos tentaram fazer com os seus aliados na região é uma ameaça equivalente ao que Osama Bin Laden e a Al-Qaeda fizeram quando atacaram as Torres Gêmeas em Nova York. E isso se consolida hoje, durante essa última semana, nós vemos como os países árabes da região se tornaram as vítimas diretas do Irã. Então, se antes desse episódio Israel podia ser vista como uma exceção sendo atacada pelos iranianos, agora nós vemos que se conformou um campo unificado, onde o Catar, que você mencionou como aliado do Hamas, a Arábia Saudita, que sempre foi vista como o principal país muçulmano por conter os locais sagrados de Meca e de Medina, o Bahrein, que é um país independente que tem uma população xiita, todos esses países atacados por mísseis e drones iranianos. Então nós estamos vendo, enquanto nós estamos conversando aqui, está se desenvolvendo uma nova etapa da guerra, onde os Emirados Árabes sofreram o ataque de muito mais mísseis e drones do que Israel. Então olha o absurdo onde nós chegamos, em que um país muçulmano está atacando muito mais um outro país muçulmano do que o Israel, que é o que eles chamam de entidade sionista na região. Inclusive até os símbolos, os hotéis e o luxo de Dubai e de Abu Dhabi estão sendo atacados nesses momentos. Todo dia a gente vê danos. Exatamente porque esses fundamentalistas islâmicos, eles não estão preocupados com a vida de civis. Então eles não estão atacando as bases americanas, que até poderia haver uma justificativa geopolítica para um país que acha que os americanos não deveriam estar na região, atacar bases militares americanas no Catar ou na Arábia Saudita. Mas não, eles estão atacando a população civil desses países árabes muçulmanos. Isso é o que
o mundo inteiro deveria ver como um absurdo, mas não. O mundo inteiro está acusando os Estados Unidos e Israel de um ultraje à soberania nacional de um país independente. Esse ponto eu acho que é muito importante a gente até enfatizar. Enquanto Estados Unidos e Israel atacam a parte militar, a parte dos governantes xiitas fundamentais que estão tentando espalhar terror pelo mundo, os iranianos estão atacando civis em Israel e em outros 10, 11 países árabes da região e chegou até atacar em Chipre, Exatamente. Que já está chegando na porta da Europa, que vai levantar um sinal de alerta para a Europa, que isso que deu para alguns líderes da Europa, que a gente até brinca que os únicos países muçulmanos que não condenaram o Irã é a França, a Inglaterra, etc., a Bélgica. E agora eles estão começando a entender que isso pode chegar na casa deles. E não só através de ataques de mísseis iranianos, porque os mísseis iranianos têm alcance para chegar na Europa, mas nós não falamos ainda dos tentáculos desse povo que são representados por células terroristas. Vamos lembrar aqui que na década de 1990, 94, 95, esses terroristas fundamentalistas islâmicos do Hezbollah, apoiados pelo Irã, explodiram a embaixada israelense em Buenos Aires e explodiram o centro comunitário israelense judaico em Buenos Aires, matando dezenas e dezenas de pessoas. O caso Amia e a embaixada israelense. E esses fundamentalistas islâmicos, não faz diferença se são xiitas, se são sunitas, se são ligados ao Irã ou se são um braço do Estado Islâmico. Eles atacaram a Boate Bataclan em Paris, eles atacaram o Charlie Hebdo, eles derrubaram as Torres Gêmeas em Nova York. Esse é um universo baseado no ódio conduzido pelo fundamentalismo islâmico que afeta o mundo inteiro. E isso o mundo não está querendo entender. Vai haver, no momento em que os ayatolás ficarem totalmente desesperados, eles provavelmente vão ativar essas células terroristas em países ocidentais e nós vamos ver atentados acontecendo ao redor do mundo inteiro. Sem dúvida, é uma época que o mundo inteiro tem que abrir os olhos e entender o que está acontecendo. Infelizmente, continua esse movimento até de grupos que a gente não consegue entender, feministas, gays, todos esses grupos que são banidos, maltratados de uma forma extrema. Não só banidos e maltratados, eles são fisicamente eliminados. Sim. Os iranianos penduram gays, enforcam gays em guindastes em Teherã para servir como exemplo para toda a população. E do outro lado, esse movimento em Londres ou em Paris apoia eles. Exatamente. É uma esquizofrenia total. Mas talvez precisa convidar alguns desses líderes para virem aqui explicar o que eles estão pensando, porque para gente racional como nós, não dá para entender. E isso que no passado ainda foi meio camuflado. Hoje, os líderes islâmicos espalhados pelo mundo, pelos braços desses governos de ayatolás, de governos fundamentalistas, a gente vê eles hoje pegando em microfones em qualquer lugar do mundo livre, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, e falam claramente que a intenção, sim, é matar e acabar com Israel, sim, mas eles falam, depois que a gente vai acabar com o sábado,
nós vamos acabar com domingo. Exatamente. A gente repete essa frase e parece que as pessoas não entendem. Que não entendem que isso é o próximo passo. Eu brinquei aqui da França, da Inglaterra e da Bélgica, mas é uma verdade que eles mesmos estão colocando. Nós vamos conquistar a Europa do jeito que vocês governam esses países. Democracia, ok, através da barriga. Vocês têm nível de ter crianças de 1.1, 1.2, 1.3, que isso só diminui a população local. Nós temos 5, 6, e a gente vai, e está se vendo isso em vários lugares, na Inglaterra principalmente, a gente já vê prefeitos que nem inglês falam, mas são eleitos pela população que lá se criou. Um trouxe o outro, começaram a nascer filhos e netos naquela região, e eles estão começando a dominar isso. E isso é uma guerra que está se transformando não só da região do Oriente Médio. Ela é uma guerra anunciada e uma tragédia anunciada que vai, nos próximos anos, cada vez ser mais latente nesses lugares. Sim, e o Oriente Médio serve como um sinal muito claro do que pode acontecer. Se nós olharmos para as estatísticas das populações cristãs em vários dos países do Oriente Médio, nós temos uma visão absolutamente clara do que vai acontecer no futuro. Eu vou reiterar o que eu mencionei aqui em relação ao surgimento do Islã. A região do Levante era uma região pagã, que em parte se transformou numa região onde existia o reino de Judá e de Israel na antiguidade, portanto uma combinação de convivência entre pagãos e judeus na antiguidade. Depois que surgiu o cristianismo se tornou a religião dominante na região. O governante romano, Constantino, adotou o cristianismo como a religião do Império Romano e, portanto, ela se disseminou em toda aquela região, e os cristãos eram a maioria absoluta na região quando surgiu o Islã no século VII com várias adaptações, inclusive. A gente exatamente. Fala hoje que a religião que veio através de Jesus, que nasceu judeu, ela veio com todos os princípios judaicos no começo. Exatamente. E sofreu adaptação no regime romano, na época, tipo o dia sagrado. Eles trabalhavam eles acreditavam no sol, calendário solar. E eles fizeram o dia sagrado, que é o sábado para os judeus, era o sábado até então na região, para o domingo, que é o Sunday, o dia do sol. Mas basicamente para diferenciar os costumes dessa nova religião dos costumes judaicos de onde essa religião tinha se originado. Mas quando o Islã surge na região e conquista e controla toda a região, a maioria da população era cristã. Os judeus tinham sido exilados pelos romanos, se tornaram uma diáspora. E eu estou reforçando esse ponto porque quando nós olhamos hoje para as comunidades cristãs remanescentes no Oriente Médio, nós temos basicamente uma comunidade cristã no Líbano, cristãos maronitas, nós temos coptas no Egito e nós temos cristãos árabes em Israel, nos territórios palestinos ocupados. Na Síria, quase não sobraram cristãos. Então, o único lugar onde os cristãos conseguem ainda florescer no Oriente Médio é em Israel, onde eles são uma religião protegida. E essa Europa que está abrigando fundamentalistas islâmicos deveria olhar com muito cuidado para o que acontece nos lugares controlados pelo Islã no Oriente Médio, porque isso é um sintoma daquilo que em algum momento vai acontecer na Europa. Eu e você, com a nossa barba branca, provavelmente já não vamos estar aqui para vivenciar.
mas as futuras gerações, com certeza, vão sofrer o impacto desse processo. É um ponto muito importante para a gente prestar atenção. Aonde tem governança de governos fundamentalistas religiosos islâmicos, some o cristianismo. Some a tolerância, some o cristianismo, somem outros credos religiosos, somem outros costumes. Sim, mas eu estou falando porque uma grande parte ainda do mundo é essa religião tão importante que se criou e para ela é tão fundamental e tão sagrado a terra de Israel como para nós. Exatamente. E se sumir do mapa Israel, que não vai acontecer, mas que esse é o desejo dos ayatolás, mas se sumir, não vai ter mais como cristão entrar e visitar os lugares sagrados para o cristianismo, pois se tiver um governo fundamentalista islâmico, não vai ter mais essa possibilidade, essa porta vai se fechar. E não vai ter a segunda ressurreição de Cristo também, porque isso só pode acontecer com a volta do povo judeu do exílio para que a segunda ressurreição se concretize. É um elemento fundamental do credo evangélico. E cristianismo em geral tem que entender que são aliados num momento tão crucial histórico que pode mudar realmente o mapa novamente do mundo. E, de novo, reforçar a ideia de que nós estamos falando aqui de um conflito que, obviamente, é um conflito religioso entre duas grandes religiões, mas, ao mesmo tempo, lembrar que quem os iranianos mais estão atacando nesse momento do conflito são países árabes muçulmanos. Essa é a ironia, talvez, desse momento. Pego esse gancho que você está colocando, a gente vê que o Irã está num momento tão desesperado que estão atirando literalmente para todos os lados, para os países árabes, estão tentando criar um caos mundial, fechando os estreitos de Hormuz, atacando navios, atacando tanto o Catar, a principal fornecedor de gás líquido, atacando a Arábia Saudita, principal fornecedor de petróleo, para criar um caos. Como é que você vê os próximos dias dessa guerra, para onde ela está se encaminhando? A gente sabe por que ela iniciou novamente essa etapa, pelo fato da corrida de ter mísseis balísticos, a corrida de tentar enriquecer o urânio, essa corrida desse governo, que pelo menos na minha visão, se não vai haver uma troca de governo, se não vai haver alguém lá que pode conversar, que pode ter todas as necessidades do povo iraniano, atender às necessidades, mas seja com menos ódio, com visão de mais, vamos falar, estadista, a gente sabe que isso vai cada vez retomar uma guerra de novo. Isso não vai ter fim, porque tivemos a guerra de 12 dias no ano passado, parece que adiou bastante o programa nuclear, mas não adiou a corrida para os mísseis balísticos, não adiou a corrida para ter um urânio enriquecido, para ter de novo um programa nuclear. Então, como é que você vê essa guerra? Quais que são os resultados desejados, nossos, ou do mundo livre? E quanto tempo isso vai demorar para acontecer tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão e eu só tenho $10 aqui comigo, então... Eu te ajudo com o resto. Oba! Mas eu costumo dizer que no Oriente Médio
é difícil prever o passado e ainda mais o futuro. Então, mesmo aquilo que já aconteceu, a gente tem dificuldade, às vezes, de colocar dentro de uma caixa lógica. Vamos olhar, então, um pouco para questões geopolíticas. Obviamente, esses ataques do Irã contra os seus vizinhos no Golfo têm por objetivo tornar essa guerra intolerável. Então, você mencionou muito bem a questão dos Estreitos de Hormuz. Pelos Estreitos de Hormuz passam milhões e milhões de barris de petróleo em enormes petroleiros que abastecem praticamente o mundo inteiro. O Irã está numa margem do Estreito de Hormuz e, obviamente, tem condições, através de instrumentos muito simples, mísseis de curto alcance, de atacar qualquer navio que eventualmente passe pelo estreito. Lá atrás, na chamada Guerra do Golfo, os iranianos tentaram interromper o tráfego no Estreito de Hormuz e os americanos criaram uma força-tarefa para garantir que o tráfego de petróleo continuasse. E é isso que os americanos estão dizendo que vão fazer agora. Nós estamos vendo uma guerra que já escalou fora da expectativa iraniana. Essa semana, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um submarino americano usou um torpedo para afundar um navio. Afundou um navio iraniano perto da costa do Sri Lanka, porque esse navio poderia ameaçar o tráfego de petroleiros na região do Oceano Índico. Foi a primeira vez desde a Guerra das Malvinas que um submarino afundou um navio. Na época, um submarino inglês afundou o general Belgrano argentino, matou mais de 300 tripulantes do navio. Então, nós estamos vendo uma escalada que provavelmente foge da expectativa da liderança iraniana, se é que ainda existe uma liderança iraniana, porque a maioria dos líderes militares e políticos foi decapitada num ataque muito bem organizado por Israel e pelos Estados Unidos. Então, a pergunta é: quanto tempo os iranianos conseguem sustentar esse conflito? Os mísseis que eles tinham, se assume que eles tinham 2.000 mísseis. Eles estão lançando os mísseis para evitar que esses mísseis sejam destruídos em terra. Eles estão perdendo lançadores de mísseis, não adianta ter mísseis se os lançadores forem destruídos. Eles não têm capacidade industrial para repor esses armamentos na velocidade que eles precisam e também, muito importante, eles ficaram sem recursos financeiros, porque da mesma forma que eles impedem a exportação de petróleo do Golfo Pérsico por parte dos países da região, eles também não conseguem vender petróleo para os chineses, que hoje são praticamente os únicos clientes que eles têm. Então, nós estamos vendo aqui uma disputa que também tem um contexto geopolítico mais amplo. Os americanos estão impedindo os chineses hoje de obter petróleo do Irã e de obter petróleo da Venezuela depois que o Maduro foi sequestrado pelos americanos. Então, nós podemos olhar por uma ótica muito mais ampla da geopolítica internacional e dessa disputa entre os Estados Unidos e os dois principais aliados do Irã, a Rússia, que está preocupada com a guerra na Ucrânia, e a China, que não se envolve nesse tipo de conflitos, mas está preocupada com as questões de abastecimento de petróleo. E um último aspecto muito interessante desse conflito é a constatação de como a tecnologia ocidental é muito mais eficaz do que a tecnologia fornecida pelos russos e pelos chineses. No ano passado, na chamada Guerra dos 12 Dias, os israelenses destruíram toda a defesa antiaérea iraniana, que era baseada em tecnologia
russa, entre outros, as baterias antiaéreas mais modernas que os russos tinham fornecidos para os iranianos. Nenhuma delas foi capaz de neutralizar os aviões israelenses. Depois disso, os iranianos instalaram baterias antiaéreas chinesas que foram todas destruídas pelos americanos e pelos israelenses. Houve pela primeira vez um combate aéreo entre um avião F-35 americano, o avião mais moderno que existe no mundo, e aviões russos operados pelos pilotos iranianos. Aí também a supremacia tecnológica americana e a capacidade dos pilotos israelenses se mostrou insuperável. Os iranianos não têm absolutamente nenhuma chance de enfrentar essa combinação. Então nós estamos vendo, ao longo de um período muito curto, uma combinação de fatores que é inédita e que, de novo, os europeus deveriam estar olhando para isso de muito perto para entender que não convém se aliar ou mesmo apoiar o outro lado, porque, do ponto de vista tecnológico, eles não têm absolutamente nenhuma chance. Sim, é uma demonstração importante também que fala do mundo ocidental livre, que ainda ele tem esse desenvolvimento, essas tecnologias, tanto que a gente vê que até a Bolsa de Israel em épocas de guerra salta. Exatamente. Porque as demonstrações da tecnologia israelense vêm à tona justamente nessas épocas de guerra. Tem uma piada circulando aí na internet que diz que os franceses antissemitas proibiram os israelenses de participar da principal feira militar, do principal show aéreo em Paris. Isso. E quem quiser ver a capacidade militar israelense em atuação, não precisa ir para um show em Paris. É só olhar para o que está acontecendo nos céus do Irã. É a melhor amostra da capacidade militar israelense e é a melhor propaganda dos produtos que os israelenses produzem. Sem dúvida. Então, nosso tempo está acabando, infelizmente, porque tem mais muitos assuntos para a gente tratar. A gente vai marcar novamente. Eu tenho uma solução alternativa para o nosso tempo que está acabando. E ela é? Para quem se interessa por esse assunto, para quem acompanha os nossos podcasts, eu gravei um curso online sobre a história do Oriente Médio. E aqui, com o Avi, nós estamos fazendo uma promoção exclusiva para aqueles que estão nos assistindo. Os israelenses e os americanos derrubaram os ayatollahs, a gente derrubou o preço do curso. Uou, então, ele está disponível na plataforma Hotmart para todos aqueles que se interessam em se aprofundar nesse assunto. À vista com um fantástico desconto, parcelado para quem prefere pagar em suaves prestações, aulas de 20 minutos que você pode fazer andando na esteira, passeando com o cachorro ou cozinhando e lavando louça sem nenhum tipo de, sem nenhum tipo de dificuldade. A coletânea Decifrando o Oriente Médio também está disponível lá no site. Vocês vão poder acessar o link aqui mesmo abaixo. E eu estou sempre disponível para esclarecer dúvidas que possam ficar em relação a esse assunto tão fascinante. E eu recomendo veementemente assistir esse curso. Eu acho fantástico, dá conteúdo, dá informações que a gente pode, pelo menos, fazer juiz de valores através de fatos, através da história, através das coisas reais que aconteçam. E não só escutar alguma novidade da internet aqui e ali, sem ir a fundo. Nesse caso do curso, vocês vão ter todos os fundamentos daquilo que ocorre nessa região, desses conflitos, e também é o caminho para a paz. Ficam todos em paz.